chegando já aí, estão crescendo, tem esperança para a próxima COP? Quais são as esperanças? Então, eu acho que tem uma coisa interessante que eu tenho falado, que é o seguinte: até a COP em Copenhague, a gente mais ou menos dizia assim, putz, o que for decidido lá é que vai definir como vai ser o mundo nos próximos anos. E o que aconteceu lá foi que isso foi sendo construído durante 2 anos, num processo como se fosse uma onda, e essa onda foi e passou. E agora a sociedade está se movendo. E eu acho que duro dizer isso, mas assim, tem pouca relevância atualmente exatamente o que vai acontecer na COP, porque a gente sabe que vai ter um acordo aqui, se não foi esse ano, vai ser no próximo, etc. Mas é mais relevante aquilo que já está acontecendo dentro dos países, nas empresas, na sociedade civil, que estão começando a implementar as coisas. A gente consegue mostrar isso com vários indicadores, assim, para onde estão indo os investimentos hoje, como está crescendo os investimentos em energia renovável, para onde estão indo as pesquisas nos centros de pesquisa mais sofisticados do planeta, em ciência básica, aquela que só dá resultados daqui a 20 anos, que eles estão focando nas soluções que têm a ver com a questão de vencer a crise climática. Então eu acho que nós não teremos um acordo esse ano, não há possibilidade de ter um acordo ainda esse ano, talvez a gente tenha no ano que vem, ou talvez só no Brasil em 2010. Tasso. E o Álvaro Silva está perguntando aqui quais as políticas da Marina para formas alternativas de transporte menos poluentes nas grandes cidades. Tem alguma coisa disso no programa dela de governo? A gente sabe que um programa mais detalhado foi lançado nessa última terça-feira. A gente tem focado, assim, a gente focou em 2 coisas importantes, né? Primeiro, trilhos, né? O Brasil tem que ter trilhos, né? Seja para o transporte de carga, que é absolutamente uma coisa absurda o Brasil basear o seu transporte de carga em transporte rodoviário, muito poluente. Então, trilho e transporte de carga são muito importantes. Trilhos nas cidades, né? Sejam os monotrilhos de superfície, ou seja o metrô, trem, etc. Então, é super importante. E que permita, inclusive, planejar as cidades de forma que elas se planejem em volta do modal de transporte, não o contrário. Que você expande a cidade e depois arruma um jeito de botar o transporte lá. Isso não funciona. No caso do... E a outra linha importante, no caso de transporte de carga, é a questão das hidrovias, que é um tema que a gente tem que ser tratado. E no transporte de passageiros, investimento na parte de transporte público é absolutamente crucial, mas lidar, a gente cita especificamente a história de lidar com a questão dos veículos alternativos, né, com o transporte alternativo, seja bicicleta e outras coisas do gênero, mas também a gente tem uma política séria para o carro elétrico. Porque o carro elétrico ele representa uma forma muito mais eficiente de usar energia. Né? As pessoas falam, mas você vai usar energia no carro elétrico... Não é futurista isso, Não, é absolutamente real, tem muita coisa sendo trabalhada. A simplicidade disso é o seguinte, é que o motor, que a gente conhece, o motor a combustão, ele é muito ineficiente. Você transforma no máximo 30% da energia em movimento. E quando você faz isso com energia elétrica, mesmo considerando toda a parte de transporte, energia, etc., você alcança no mínimo 40%. Então é mais interessante isso. Além do que, você pode produzir o combustível em qualquer lugar, faz esse combustível virar energia, com biomassa, outras fontes renováveis, joga isso numa rede e a energia é que flui. Você não precisa transportar a energia do caminhão para ir para o posto. Então é muito importante trabalhar esse modelo. Em cima disso, uma pergunta, Tasso, nessa mesma linha. Quer dizer, o carro, como ele é hoje, ele também tem um problema do tamanho. Né? Ou seja, ele é uma coisa individual, fica guardada em casa, parada, a maior parte do tempo ninguém quer ficar mais do que 3 horas dentro do carro, as outras 21 ele fica parado. Né? Um capital empatado que não rende. E ocupa espaço na rua. Eu acho que uma solução para a gente pensar é transporte compartilhado. Ou seja, eu queria ter carro para andar na cidade, que nem eu tenho carrinho para andar no aeroporto. Que eu pego ali, carrego a minha mala e largo. Por que não pode ter na cidade? Né? A Marina topa uma coisa dessas? A gente tem um grupo que está discutindo esse tema, tem várias ideias interessantes. Tem nessa estada, né, que é o Shared Transportation, né, em inglês, que eles falam, e tem até algumas iniciativas bem interessantes de fazer isso. Né? Aliás, em São Paulo, já tem uma empresa que faz isso, que tem essa história de você... você aluga o... É bem incipiente. Ainda é o carro tradicional, né? Falta política pública para... Esse carro tinha que ter preferência. Mas você vê uma coisa absurda hoje, por exemplo, o imposto sobre o carro elétrico é muito mais alto do que o imposto sobre os carros a motor a combustão. Né? Quem tiver na internet... E no nosso caso é genial porque a gente pode ter o flex elétrico, né? Que além de usar o combustível, você pode ter o flex também
elétrico. Mas aí eu acho que tem outras coisas também que tem a ver com os sistemas modais, né? Então você pode ter sistemas em que você tenha bolsões de estacionamento, etc., próximo aos principais centros de transporte. Se você tiver um transporte eficiente no centro, funcione bem. Tem outras ideias, que uma ideia muito legal que veio foi de você fazer com que, em vez de ter o rodízio que a gente tem em São Paulo, que uns entram, você simplesmente diz que uma área de São Paulo não entra carro particular em determinado horário, mas naquela área, se você tiver num táxi ou tiver num veículo que é, digamos, de uso coletivo, mas menor, ele cai, a bandeira cai pela metade. Então a ideia é que as pessoas possam otimizar os meios de transporte pelo fato de que as vias vão estar livres, as coisas vão dar mais rápido. Então, tem coisas muito óbvias. Tá, você está falando muito. Muito legal. Na última, que assim, a gente fala, nunca tinha imaginado, que era assim, você pode pegar o mesmo trilho de trem, se você dobrar o número de carros, se você dobrar o número de carros, você aumenta a capacidade de transporte. Tem várias ideias boas para ser implementadas. Tem que querer fazer, né? Só voltando aqui para o Twitter rapidinho um pouco, o Jorge Lemos, ele fez uma pergunta sobre essa questão das principais políticas da Marina para essa área, e agora ele acabou de twittar, como você falou do carro elétrico, ele acabou de twittar uma matéria da Quatro Rodas, que a Volks também quer carro elétrico em 2010. E quem tiver já aí no Twitter e quiser mandar pra gente o link de onde que funciona isso do carro compartilhado, pode mandar. O que você está vendo aí no Twitter, você, Fabi? Tem mais perguntas aqui pra gente? Não, queria só... assim, eu posso voltar um pouquinho na questão do vídeo da menina? Assim, eu acho que em 1992 a internet ainda estava começando a chegar acessível para as pessoas e o vídeo da menina chocou as pessoas porque elas não tinham acesso àquela informação e muitas crianças que assistiam também, elas viram que aquilo, elas carregaram aquilo para a vida dela e aquilo fez elas se sensibilizarem com o que a menina fala. Agora eu acho que no ano em que a gente está com a internet tão acessível, se um vídeo daquele choca as pessoas, a gente percebe que há uma deficiência em levar essa informação para as pessoas. E como será que a gente deveria levar essa informação? Como que a gente deve educar a sociedade de hoje para que elas possam entender a mensagem, entender a mensagem que é passada dentro da sustentabilidade, dentro das mudanças climáticas, porque a gente percebe que a educação não é eficiente, que as pessoas parecem que não conseguem entender, né? Como que deveria ser passada essa mensagem, como deve ser a educação para a sustentabilidade.